Você já disse algo e se arrependeu do que você falou? Você já foi mal compreendido em algo que você disse? Você já falou coisas sem pesar as consequências? Já dizia o ditado, o peixe morre pela boca. Ou aquele velho ensinamento que diz que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Nós vivemos no tempo das opiniões. Todos nós somos desafiados todos os dias a termos opiniões sobre tudo. E realmente parece que as pessoas têm opinião sobre tudo e que elas precisam expor as suas opiniões em todo o tempo. O mundo tem valorizado aqueles que têm personalidade, sabe? Aqueles que não levam desaforo para casa, aqueles valentões. Seja você em qualquer lado de ideia ou de visão ideológica, o importante é que você fale, o importante é que você se posicione. Mas a palavra do Senhor não nos ensina a ser assim. A palavra do Senhor nos ensina um segredo para vivermos bem. E esse segredo é: fale menos, ouça mais. Antes de falar, é preciso avaliar muito bem aquilo que vou dizer. Sabe? É como se o meu cérebro pudesse fazer uma análise prévia antes de emitir qualquer opinião. É como se antes de falar qualquer palavra, eu tivesse a capacidade de pensar, puxa, como a pessoa vai reagir a isso que eu disse? Como o meu grupo vai entender aquilo que eu falei? Como as pessoas lerão a minha mensagem no WhatsApp? Meu Deus, como as pessoas vão interpretar esse texto que eu estou postando? Antes de falar, eu preciso pensar nas consequências daquilo que eu disse. Pensa bem, analise suas opiniões, analise os seus argumentos, analise inclusive se eles precisam ou não serem ditos. Às vezes, a melhor atitude que você pode ter é se calar. Às vezes, a melhor atitude que você pode ter é simplesmente se aquietar. Sejam prontos para ouvir, aprendam a ouvir as pessoas. Ouvir denota humildade. Ouvir as pessoas demonstram que nós estamos sedentos por aprender. Demonstra que os outros podem nos ensinar, que nós não sabemos tudo. Ouvir nos torna pessoas mais abertas a opiniões. E sabe, o fato de ouvir as pessoas nos permite saber o melhor momento de falar. Treine. Ouvir as pessoas. Isso vai abrir grandes portas na sua vida. Vai trazer paz para aquilo que talvez é guerra dentro de você. A principal causa de palavras ditas de forma errada são as discussões, são as discórdias, né? É o contra-argumento, é o momento em que há divergência de opiniões e aí você não mensura o que você diz. E a sua palavra sai como flecha que atinge o coração das pessoas. O ódio, o revide, o contra-argumento, sabe? São coisas que fazem com que a gente perca a nossa racionalidade naquilo que nós falamos. E aí as palavras saem sem controle e geram um mal terrível para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa comunidade. Sabe, não entre nas discussões, mas se em algum momento você estiver diante de opiniões contrárias à sua, aprenda a se aquietar, aprenda a se calar, aprenda que talvez as pessoas não serão convencidas pelo seu muito falar ou pela forma como você diz. Quando as pessoas elas estão convictas no que elas creem, não adianta você falar, milhões de palavras. Deixa que o Senhor mostre aquilo que está errado. Deixa que o Espírito Santo convença o coração delas. Não é por muito falar. Nunca fale palavras movidas pela raiva, pelo rancor ou pelo ressentimento. Certamente você se arrependerá amargamente por tudo aquilo que você disse em momento de raiva, de rancor. Não seja refém das suas palavras. Sabe, pare de ficar refém daquilo que você disse. Porque quando você fala coisas sem pensar, você fica preso àquilo que você falou. E aí, se você muda de opinião, ou se você simplesmente evolui, tem um outro processo de argumentação, você não pode mais demonstrar isso porque você está preso em todas aquelas palavras que você disse no passado. Ou então, no meio daquela discussão, no meio daquele momento em que você perde, o controle emocional, você diz palavras e depois se arrepende e tem que ir atrás de um monte de pessoas para pedir perdão. O perdão ele é fundamental. Mas melhor é não gerar sofrimento no coração dos outros. Melhor é fazer com que as suas palavras não gerem discórdia. Então, antes de pedir perdão, antes de ser necessário que você peça perdão a alguém, não fale. Não gere a discórdia. Não gere o ressentimento por algo que você falou e porque você não teve controle. Não seja refém das suas palavras. Os sábios, aqueles que têm entendimento, eles sabem o melhor momento de proferirem suas palavras. Eles são comedidos no falar, ou seja, eles pesam cada palavra que eles dizem.
Os sábios, eles sabem o melhor momento de colocar a sua opinião. E sabem também se um argumento precisa ou não ser argumentado. Os sábios, eles sabem segurar os seus dedos ou pensar 2 vezes antes de responderem aquela mensagem do WhatsApp ou antes de responderem aquela mensagem no Facebook. Inclusive, eles sabem que textão no Facebook não resolve problema nenhum. Pelo contrário, gera ainda mais discórdia, mais ressentimento e mais confusão. O sábio não é aquele que cai nas indiretas ou aquele que profere indiretas. Pelo contrário, os sábios são aqueles que entendem que as indiretas são flechas de Satanás para gerar ainda mais discórdia e ressentimento no coração das pessoas. Inclusive, os sábios, eles estão atentos que às vezes as pessoas não estão nem aí para a sua opinião e que a sua opinião em alguns momentos não vai acrescentar em nada. Então é melhor você se calar. Os sábios não são aqueles que possuem os melhores argumentos, mas são aqueles que sabem o melhor momento de argumentar. Eu queria que você começasse a refletir sobre você agora. Talvez você tenha se perdido, nesse processo de falar demais. Talvez você tenha ouvido menos do que você tem falado. E talvez você tenha dito palavras que machucaram pessoas, que geraram sofrimento no coração de seus amigos ou da sua família. Eu quero te encorajar, primeiro, a mudar seu comportamento agora. A começar a pensar muito mais antes de proferir qualquer palavra. Segundo, se em algum momento aquilo que você disse gerou algum tipo de tempestade no coração, na vida de alguém, essa é a sua oportunidade de pedir perdão. É a sua oportunidade de transformar tudo aquilo que você disse de mal.